Olá, meu nome é Rafael e hoje a gente vai conversar com a Nicole Discan, fundadora e acionista do CompliAsset. A CompliAsset é uma startup de software regulatório que auxilia seus clientes a estarem em conformidade com as exigências dos órgãos reguladores brasileiros. A CompliAsset teve uma trajetória de crescimento e rentabilidade, o que atraiu a atenção da Sinqia, uma outra empresa brasileira de tecnologia que é listada em bolsa. Hoje a gente vai falar com a Nicole para entender melhor sobre a história da CompliAsset, a história dela e como foi o processo de M&A. Nick, acho que você é uma das primeiras empreendedoras, se não a primeira, que está aqui com a gente no Arctic Entrevista, então desde já queria te agradecer profundamente pelo tempo e pela oportunidade. Prazer, Rafa, muito legal estar aqui, estou super feliz. Legal, ótimo. Ainda mais sabendo que eu sou a primeira empreendedora, uma honra. Não, pra gente também. Nick, queria entender antes da gente falar da Compli, que você explicasse como que foi a sua trajetória até aqui e como que você conseguiu se tornar uma referência no setor de direito regulatório no Brasil. Obrigada. Essa referência é uma gentileza sua. Acho que, Rafa, foram 20 anos de construção, né? Eu comecei minha carreira no mercado financeiro nova. Na verdade, eu trabalhei com um diretor que foi muito importante na minha carreira, que ele era advogado e ele foi ser diretor da Ágora. No começo, eu estava me formando, eu fui para a Ágora, fiquei lá, Ágora Corretora, fiquei lá quase 10 anos, né? E passei por 2 tipos de sociedades diferentes. Um private equity comprou um pedaço, depois comprou o controle, aí eu virei sócia, a gente vendeu para o Bradesco, e aí eu tinha mais ou menos, acho que eu tinha 26 anos, eu virei diretora estatutária do conglomerado, eu era responsável pelo legal e pelo compliance das corretoras, e eu assumi alguns produtos, tesouraria aqui em São Paulo, era BBI, Bradesco, então foi uma grande escola para mim, os primeiros 10 anos da minha carreira foi de muito aprendizado em todas essas áreas financeiras. Eu saí um pouco da caixinha já do direito dentro dessa área, né? Então eu passei a ser uma executiva, porque eu, basicamente, no final dessa minha trajetória no Bradesco, eu me reportava para diversos diretores e o que eu tinha que fazer era mais ou menos gerenciar um time grande, né? Entre Rio e São Paulo, Osasco, Faria Lima e Rio de Janeiro. Então eu assumi muita responsabilidade muito cedo. E eu comecei a pensar, né, que eu tinha que fazer alguma coisa diferente, que eu queria, já na época de Bradesco, eu queria deixar uma marca, sair um pouco daquela, né, advogada tradicional, e comecei a pensar o que poderia ser interessante, que eu estava numa posição boa de conhecimento e que poderia ser interessante para o mercado. E foi quando o compliance entrou na minha vida. Na verdade, então, eu aprendi o compliance no Bradesco, né? O Bradesco é um banco que tem um compliance muito forte desde sempre, né? Então, me deu as primeiras noções. E aí eu comecei a enxergar que as gestoras de recursos iam precisar estruturar um compliance interno por conta de uma regra da CVM que começou a ter movimentação lá para 2014, 2015. E foi quando eu vi que ia ter um mercado de compliance para as assets no Brasil, a exemplo do que já acontecia nos Estados Unidos, em outros países mais maduros em termos de compliance. E eu comecei a querer me movimentar, fui trabalhar com o Marcelo Trindade um pouco para pensar nesse projeto de compliance, governança, estruturação para as assets, né? E o Marcelo Trindade foi um presidente da CVM, diretor da CVM também foi uma grande escola para mim. Então eu costumo dizer que os primeiros 10, 12 anos da minha carreira foram de aprendizado para depois poder empreender, né? Então eu nunca tive essa vontade de sair da faculdade, como o Dan teve, que é meu co-founder, sempre quis empreender. Eu que segurei o empreendedorismo dele, né? Porque além de co-founders, nós somos marido e mulher, somos casados. Então eu sempre segurei a vontade, o ímpeto dele de empreender. Eu falei, você tem que aprender primeiro com o dinheiro dos outros, né? Para depois você botar o nosso. E foi o que aconteceu. Eu dei uma segurada alguns anos no ímpeto empreendedor dele. E o meu veio dessa forma, veio com o conhecimento regulatório de uma dor que eu via que o mercado ia ter, né? Então não foi algo como vou fazer isso porque eu quero empreender, mas sim vou fazer isso porque há um nicho, eu conheço sobre isso, eu estou numa posição de desbravar esse mercado. E aí foi o que aconteceu. Eu não pulei exatamente direto do Marcelo para fazer o Compli. O que aconteceu foi que eu tive um buffer aí, eu fui para Nova York, que era um sonho também que eu sempre tive na época do Bradesco. Era muito difícil, né? Tava muito inserida lá na estrutura. E aí eu aproveitei essa minha transição, né? Fiquei um ano em Nova York. Quando eu voltei,
eu trouxe uma empresa de compliance. Aí foi meu primeiro ato, eu acho que eu poderia dizer que foi meu primeiro ato empreendedor, assim, foi na verdade, mais intraempreendedorismo, né? Porque eu trouxe uma empresa dos Estados Unidos chamada ACA Compliance Group para o Brasil. Então, eu fundei a empresa no Brasil e aí eu tive justamente que vender, montar o escritório, trabalhar, né? Dar consulta. Então foi algo assim que movimentou muito esse meu lado. Eu falei, não, eu consigo fazer acontecer, né? Tipo, eu movimentei o mercado e eu criei uma empresa que não existia um padrão de empresa que não existia no Brasil. Então, acho que essa mosquinha me mordeu. Eu fiquei um tempo trabalhando com esses estrangeiros, né? E eles logo também viram que o Brasil é um mercado complicado para se estabelecer um business, não é qualquer um. Principalmente uma empresa de compliance, né? Então, foi logo num momento complicado, turbulento aqui no Brasil. E aí eu acabei transformando, eles saíram do Brasil em 2 anos, depois que eu abri a empresa. Essa época eu estava grávida da minha primeira filha. De 8 meses, eles me deram notícia de que eles iam sair do Brasil. E eu tinha acabado de fechar os principais contratos da empresa. E eu tô contando isso porque tem a ver com o início do Compli. Um desses contratos, eu tinha que montar a implementação do compliance deles. E eles já começaram muito grandes, uma asset muito grande, que já tinha registro em outros países. Então eu comecei a fazer uma planilha para eles de como que os monitoramentos, as atividades poderiam se falar em termos de, né, as atividades com prazo fixo, as atividades que a gente recomendava, o monitoramento. Então eu comecei a fazer essa planilha. Os meus sócios estrangeiros me deram notícia de que eles iam fechar a empresa. Essa planilha e outros vários trabalhos para bancos enormes e tal, e eu grávida de 8 meses. E aí, o que eu fiz? Eles falaram, você pode devolver o dinheiro dos clientes. Eu falei, não, de jeito nenhum, esse projeto vai continuar, se os clientes quiserem continuar comigo. Com o time eu tinha contratado 1 ou 2 pessoas no Brasil, a gente vai entregar. Então eu liguei para todos os clientes, falei, ó, a situação é essa, eu não vou ter uma licença, eu vou continuar a entregar o seu trabalho. E um deles é essa planilha que eu pedi para o Dan me ajudar a tornar a planilha mais palatável, né? Porque a planilha estava praticamente falando. E aí ele falou assim, Nick, isso vai virar um sistema. A gente vai entregar para o seu cliente um sisteminha, um protótipo, um piloto. E você fala para ele que ele não precisa nem pagar. E que se ele gostar, a gente dá uns 6 meses para ele usar e tal. Eu, advogada, né, no meio de um turbilhão de, tipo, tendo que, né, entregar outros trabalhos e tal. Eu falei, não, Dan, esquece isso aí não vai dar certo, muito trabalho, o cliente não tá esperando isso, vamos entregar bem o que o cliente tá esperando e tudo bem. E aí ficou nessa, e o Dan fez o protótipo. Ele chamou o Rafa, que também é nosso co-founder, né, de CTO, e acho que já nessa primeira versão eles interagiram. E aí, resultado, né? Eu abri o meu escritório de Scan Advogados, virou a continuação da ACA, eu transformei uma consultoria em compliance, fui na OAB, transformei a mesmo CNPJ para poder levar os contratos. 100% dos clientes vieram comigo, né? Dado que eu mesmo que ia fazer a execução do serviço e tal, então foi bacana. E aí foi muito legal, que o meu escritório já começou com os melhores nomes do mercado, né, porque justamente a potência da ICA lá fora e minhas conexões aqui fizeram uma junção muito legal. E esse piloto, quando o cliente viu o piloto, ele falou, não, quanto é que você quer? Quanto é que vocês querem? Isso vai ser muito legal, vai me ajudar muito, porque tinha muito essa dor do mercado. Depois que a gente entregou as políticas, você está falando de 2016, né, quando a regra da CVM passou a exigir compliance dos gestores, passou a precisar de políticas implementadas, treinamento, rotina, diretor e tudo mais, as assets precisavam, né? Porque os manuais, eu não sei se você já viu, às vezes são 100, 200 páginas, né, uma asset, vocês sabem. Então, se você não botar aquilo na prática, para ser real, ele vira uma letra morta, né? Então, eu tinha muito esse pitch, falar, olha, se você escrever isso aqui e não cumprir, isso vai virar contra você, vai voltar para te pegar, puxar teu pé, entendeu? Então, assim, ou você não escreve, ou você implementa. E como se não escrever você não pode, você precisa implementar. Então, acabou, realmente tinha essa dor do mercado. O Compli começou assim, dentro de casa, como o nosso terceiro filho, né? Porque agora nós temos duas meninas, mais um software. O conteúdo foi todo, assim, gerado, né, por mim, pelo meu time, que é um conteúdo jurídico regulatório que, modéstia à parte, não é qualquer um que vai conseguir fazer, porque tem 20 anos de prática ali dentro, embutido. Então, é uma ideia também que eu tinha,
de como eu poderia levar o meu trabalho de consultoria para mais gente por um preço menor. Porque a assessoria jurídica tem isso, né? Quando eu fui trabalhar lá com o Marcelo, eu senti muito essa dor, né? O compliance, ele não é o M&A da empresa, ele não é o parecer que o cliente vai pagar 500 mil feliz, entendeu? Ele tem que ser alguma coisa que está ali no dia a dia, ele precisa ser feito, mas ele é visto como um custo e não como um investimento, embora a gente diga que é um investimento na sua imagem, né? É muito mais do que só cumprir uma regra. Então, teve essa junção da minha vontade de levar esse conhecimento para mais gente a um preço mais barato, democratizar esse acesso, né? A figura do Dan e do Rafa que tornaram isso viável e um momento muito bom de mercado, né? As assets, a gente pegou um crescimento aí, tanto nesse momento inicial de necessidade do compliance, quanto depois o crescimento das assets aumentando, né, novas assets entrando no mercado, que foram os anos aí de crescimento da empresa. Então, acho que foi essa junção de fatores que fez tudo acontecer dessa maneira. Pô, que legal, Nick. Muito interessante escutar a história e saber que de uma planilha nasceu um software, mas não é só uma planilha, né? Tem, como você falou, tem muito tempo de conhecimento, investimento e dedicação, né? Para ter acontecido isso. E acho super interessante você contar isso, ainda mais num momento que às vezes a gente vê gerações aí com certa ansiedade para criar um negócio, né? Então isso mostra que demanda bastante dedicação, né, para conseguir fazer um negócio de sucesso. Eu acho muito legal quando você vê assim um garoto de 20 anos conseguindo fazer um unicórnio em um ano, é muito legal, mas gente, isso é uma exceção, é uma agulha no, entendeu? É muito raro. Eu acho que assim, a maior parte dos casos exige mesmo uma preparação, uma maturidade, né, para você conseguir atingir o sucesso de uma empresa, né, ou mesmo, enfim, de um software. Eu acho que, assim, existem exceções, sem dúvida, nesse mercado de tecnologia, né, mas eu acho que são exceções. Bacana. Nick, você comentou que a Compre nasceu da planilha, né, que o Dan até te incentivou, né, a montar o negócio junto com você. Queria saber, em termos do processo de M&A, como você e o Dan pensaram em iniciar um processo desse tipo, quais foram as considerações, preocupações que vocês tinham na época e, eventualmente, se você pudesse ter feito algo de diferente, o que você teria feito? Tá bom. Então, o Compli, ele sempre foi um negócio familiar, né, naturalmente, e bootstrapping, né, a gente foi crescendo, né, até contei o exemplo do cliente que quis pagar, a gente tem os primeiros contratos que são com a empresa em constituição, entre parênteses, porque a gente teve o contrato primeiro antes do CNPJ sair, né, então foi uma coisa realmente muito orgânica. E a gente nunca pensou em vender. Na verdade, a gente nunca, até receber uma proposta, né, de M&A, a gente nunca tinha pensado em ir atrás de comprador, porque era um lifestyle business, né? A gente foi crescendo o negócio à medida de que foi tendo mais receita, aí fomos contratando time. Hoje a gente tem mais 30 e poucas pessoas com a gente, não chega a ser um time grande, mas, né, essas pessoas foram entrando aos poucos à medida que a gente foi tendo mais receita. Então, assim, era uma coisa que era para ser, né, ongoing. E a gente adora fazer isso, né? Então, o Dan continua como CEO, o Rafa continua como CTO. A ideia nossa era continuar trabalhando na empresa, mas como todo empreendedor, né, no final das contas, quando você recebe uma oferta de, né, antecipação de X anos do trabalho, você pensa, né, por que não? E a gente pode, naturalmente, usar isso em prol da empresa, pensar também formas que isso vai contribuir. Foi assim que a gente começou a se motivar com a história do M&A. Com esse potencial comprador que a Sinqia manifestou interesse desde o início, naturalmente foi um namoro longo, né? Porque a gente não tinha essa vontade de vender. Então, eles, na verdade, nos colocaram nesse mundo de M&A, nos fizeram pensar das possibilidades de sinergia, né, que hoje a gente realmente vê, a gente já está começando a trabalhar, já com alguns meses aí de operação, já estão surgindo algumas sinergias muito interessantes, a gente já está vendo o resultado da empresa em termos de maturidade de processos. Então, assim, isso motivou muito a gente também, além, obviamente, do resultado financeiro.
Então, o que eu costumo dizer é que a gente não teve a intenção de vender, foi o que a gente chama no mercado financeiro de reverse solicitation, né? Tipo, você foi procurado e você aceitou. Então, foi um pouco do que aconteceu. O que eu faria diferente, Rafa? Eu acho que isso, como a gente nunca tinha pensado em M&A, a gente não se preparou para o M&A, né? Então, a gente foi procurado, a gente teve a diligência, a empresa sempre foi muito redondinha, como falei, familiar, dentro de casa, né? Não tem muito... Então, a diligência foi, né? Você participou relativamente simples, né? Para um M&A. Mas, eventualmente, se a gente tivesse ativamente, né, contratado vocês no momento anterior e buscado potenciais compradores, eventualmente a gente teria tido talvez um preço mais concorrente no mercado. A gente não teve esse ímpeto, né? A gente teve mais realmente essa passividade nesse sentido, que no final das contas foi super bom, porque eu acho que mais do que valor, né? Como eu falei aqui, é o parceiro certo. Eu acho que no M&A como esse, que você continua sócio, né? E você tem muito envolvimento com a empresa, né? Não é aquele empreendedor em serial, faz, vende, não é o nosso caso. Eu acho que o parceiro certo é muito importante. Então, talvez poderia ter feito um esquema concorrencial, mas a gente ficou feliz com o resultado que a gente atingiu, então não sei nem te dizer se eu teria feito diferente, mas é alguma coisa que faz sentido do ponto de vista de M&A. Hoje, com a minha cabeça, eu vejo isso. Legal, legal. A preparação de fato é um processo super importante quando se pensa, né, com antecedência fazer o M&A, mas acho que o caso de vocês acabou dando tudo certo, acho que vocês casaram com o parceiro correto, né? É isso, mas talvez se eu fosse dar um conselho para quem está começando a pensar em M&A, eu falaria, né, contrata o seu assessor financeiro no início, né, entenda os potenciais compradores do seu negócio antes, né, para você poder eventualmente se alavancar dessa oportunidade, né? Legal, legal. E ao longo do processo, Nick, foi um processo relativamente rápido para um M&A, né? Apesar do namoro ter sido um pouco mais longo, mas o que você lembra que foi a etapa mais crucial, o que você achou mais importante ao longo do processo aí das conversas que a gente foi tendo? Cara, tiveram alguns marcos importantes, assim, nessa história do M&A. Bom, primeiro, realmente essa história de definição de preço rolou durante um tempo grande, né? Porque a gente tava, será que a gente vende, não vende? Aí, né, eles fizeram, né, foram melhorando a proposta, também foram mostrando mais interesse, foram se engajando mais. E aí chegou um momento bem crucial, que foi, primeiro teve um momento que a gente tentou negociar o MOU, e aí a gente viu que ainda tinha muita coisa em aberto, e até mesmo relativa à estrutura de preço e tal, e que a gente viu que o MOU não estava andando. E aí eu comecei a ver que não estava andando por conta disso, porque ainda tinha algumas aberturas ali de negócio que a gente não tinha sentado para negociar. E aí eu percebi que a gente não tinha sentado, até mesmo porque a gente não tinha expertise para explorar os pontos, e do lado do comprador eles tinham um time profissional tocando esse M&A. Então, quando eu me senti meio pressionada para assinar o MOU de um lado e, por outro lado, sem a expertise necessária para finalizar esses pontos de negociação, foi o momento que eu decidi que a gente precisava de um assessor financeiro. Então, acho que esse momento foi muito importante, porque quando eu te liguei, eu tava numa sinuca de bico, que era assim, a gente queria andar com o negócio, mas eu não me sentia preparada para fechar os pontos que eles estavam me pressionando para fechar. E aí foi quando para mim ficou muito claro, eu falei, não, tudo bem que é um deal pequeno, mas assim, eu preciso de um assessor financeiro, porque é o meu deal, é o único que eu tenho. Então, assim, se ninguém brigar, assim, e o advogado, ele é muito importante você escolher o advogado certo, mas eu, hoje em dia, sou 100% convencida de que não importa o tamanho do seu negócio. Se você vai fazer um M&A, procure um assessor que caiba dentro do seu budget, que consiga fazer o seu negócio, mas definitivamente contrate. Eu acho que esse foi um momento importantíssimo. E aí a gente conseguiu sair da sinuca, né, junto com vocês. Encontramos um caminho. Que mais? Depois tiveram mais alguns momentos ali que a negociação deu uma complicada, né, Rafa? Você lembra? A gente, será que vai, não vai? Deu uma congelada, e aquele momento, e aí quando deu uma congelada, já falou, não vai rolar. E aí quando o negócio voltou, tem que assinar semana que vem. Então esses timings de M&A, eles são bem... Mesmo para quem é advogado, eu já tinha participado de 2 M&As como advogada de empresa, né? Mas é muito diferente de você ser
founder e tá ali, né, vendendo, no meu caso, a gente considera filho, assumindo obrigações de não competição que vão impactar, estão já impactando na minha vida, né? Então, é uma situação bem, digamos, peculiar. Nick, queria te perguntar duas coisas. Uma é, o que levou você a contratar o Arctica aí para te assessorar no processo? E, na sua visão, quais foram as principais contribuições que a gente conseguiu dar aí para te ajudar nesse processo que, enfim, é tão importante, se tratando de um filho aí que é a Compliasset? Não, legal. Bom, acho que a primeira pergunta eu passei um pouco, eu acho que foi essa sensação, eu tive a certeza no momento da negociação de que eu estava em desvantagem negocial com a contraparte. Mesmo com um advogado super experiente, o advogado ele não vai nos assuntos financeiros, claro, não é da expertise dele, ele não tem essa capacidade de dizer se está caro, se está barato, se um cap, XPTO faz sentido, né, se aqueles cálculos do earnout estão fazendo sentido. Então, quando a gente foi pressionado para dar um aval que ia ser vinculante, no sentido de que você não vai poder mudar preço, essa parte de base depois, por mais que o MOU não é vinculante, eu vi que eu precisava de alguém que pudesse discutir de igual para igual com a contraparte. Esse foi o meu principal motivo. E mal sabia eu que tinham várias outras razões que depois se justificaram, né? Então, assim, já dando aqui um depoimento, acho que a contratação foi acertadíssima, não só de escolher um assessor, mas com vocês, a gente ficou super feliz com o resultado. E aí, como eu tô dizendo, a gente descobriu várias outras questões que a gente não sabia que o assessor financeiro era tão importante no M&A. Eu acho que começa, né, para quem for fazer preparação, com essa preparação da casa e entender qual é o seu valor no mercado, quais são seus potenciais compradores, quais são os múltiplos que estão sendo negociados na sua indústria no momento, né, que você está negociando. Então, eu acho que esse primeiro momento, a gente não teve tanto isso, mas quando você entrou, você sem dúvida fez um estudo de mercado para entender se os múltiplos que a gente estava, né, sendo ofertada faria sentido, se o cálculo de jornal estava fazendo sentido, né, se os pontos lá que eles trouxeram naquele momento estavam, né, justos e, enfim, fariam sentido. Então, eu acho que esse primeiro conforto, que é talvez o principal ali, né, de preço e condições, não é só preço, né, que são condições, e quando você está falando de uma operação que se estende ao longo do tempo, as condições também são muito importantes, né, quando você vende 100%, acho que o preço é a principal questão, que não é no nosso desenho. Então, eu acho que ter esse entendimento de mercado, de alguém que tem, né, isenção, independência, né, acho que também tem isso, o modelo de contratação também acho que tem que, né, olhar e ser alguma coisa que faça sentido para as partes estarem alinhadas, né? Então a gente sentiu essa confiança e vocês trouxeram pra gente esses inputs de mercado que foram muito importantes para dar a segurança de que a gente estava fazendo a coisa certa desse ponto de vista financeiro e econômico. Eu acho que tem também a parte da due diligence, que no nosso caso, apesar de simples, sempre é pouco doloroso esse processo, né? Porque você tem que levantar um monte de informação sobre a empresa que às vezes você nem percebe o potencial que aquela informação pode gerar, né, na análise da contraparte. Então, acho que vocês fizeram isso muito bem, de tentar, primeiro eu lembro de uma reunião que a gente fez, quais são os pontos que podem dar problema numa empresa como a sua. Então, vocês já viram 150 mil SaaS, você sabe que num SaaS dessa natureza pode ter esse aquele problema. Então, vocês anteciparam isso pra gente, graças a Deus a gente não tinha, né? Nossa due diligence foi muito tranquila, mas eu acho que a organização também de manter aquele data room atualizado, né, e depois fazer a cobrança da gente, né, porque vocês ficavam, Dani, que vocês vão mandar, então acho que isso foi fenomenal, esse bate-bumbo aí, né, que vocês fizeram do início ao fim, acho que, e até o final, com a organização dos anexos, aquilo ali é um negócio que o advogado não vai fazer também, quem vai fazer seria o empreendedor se vocês não fizessem, porque não é do business do advogado. Então vocês fizeram um trabalho que eu acho que a gente não teria feito, acho que o deal realmente eu acho que não teria saído, até por falta da gente sentar ali e fazer aquele troço acontecer. Então, acho que essa parte de due diligence / anexos dos contratos foi essencial. E aí, por último, também acho que um pilar essencial é a própria negociação, né? Que foi Vossa Senhoria que conduziu o negócio maestralmente com a contraparte. Eu acho que evita de gerar ruído de várias pessoas se falando. Então, você tem um negociador do início ao fim. Os pontos acabam que são muito mais econômicos e financeiros do que jurídico, propriamente dito. Acho que a gente teve uma ou outra discussão jurídica lá de penhor e não sei o que você não entrou muito. Todas as outras negociações, eu acho que você conduziu ali
não só com uma tranquilidade que o empreendedor não tem, assim, eu sei que eu, como advogada, não poderia estar nessa linha de frente de jeito nenhum, e o Dan não teria capacidade técnica, né, porque realmente eu acho que seria... e eu também não teria capacidade técnica, econômica, financeira, mas assim, eu sei lidar melhor com a situação, por eu já ter vivido isso, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, você ter um terceiro isento, né, calmo e com conhecimento técnico, faz toda a diferença. Então, honestamente, assim, eu acho que o depoimento é de que eu acho que esse deal não teria saído se a gente não tivesse contratado vocês. Bacana. Então, eu tenho que te agradecer eternamente, porque foi muito legal pra gente. Acho que foi uma operação bacana, apesar das dores ali daqueles momentos mais difíceis. Eu acho que a operação foi legal. Acho que, né, vocês também se entrosaram bem com a Cynthia, né, com sua contraparte negociadora lá, que foi o Carlos, que foi também um cara super legal. Então, eu acho que todo mundo, acho que os advogados foram bem escolhidos, o comprador e o assessor. Legal. Bom, Nick, muito obrigado pela participação. Acho que entrevista super rica aqui, não só para mostrar a sua história da Compliacity, mas também para compartilhar suas experiências aí com o nosso processo de M&A. Então, de novo, muito obrigado pela presença e espero que seja a primeira empreendedora que a gente entreviste aqui de muitas. Tá? Oba, prazer. Prazer é meu. Obrigada a vocês.